Ô, Que legal. Ricardo, me fala uma coisa que muita gente tem me perguntado. Fundos agro. Muita gente, inclusive tem um fundo, eu esqueci o nome, que tá pagando acho que 1,2%, 1,1%. Desculpa se eu não estudei a fundo esse fundo, mas muita gente perguntando do fundo do tipo agro. O Sim. que você acha? Você acha que a perspectiva é positiva? Os fiagros são uma novidade muito importante que tem acontecido agora também, né, nesse mercado de bolsa de valores que tem aparecido agora. Eu não costumo colocar os fiagros no mesmo saco que os fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque sim, é, pode ter imóveis ali, né? Mas na verdade são mais títulos de dívida. Sim. Como nos papéis são os CRIs, aí sim são imóveis. CRAs. Os FIAGROS são os CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio. Então Certo. pode até ter FIAGROS que, sei lá, comprem silos ou galpões no agro, tá? Então eu acho que eu vejo essa diferença. Por quê? Porque eu acho que o setor agro ele é mais volátil, tá? Ele é um pouco mais arriscado. Até porque a gente está falando do agronegócio, vai depender um pouco de colheita, vai de sazonalidade, vai depender de cotação do dólar, né? E Exato. vai depender também um pouco, é um mercado muito iniciante, que a gente ainda não tem o histórico, né? Então, por exemplo, quais são as boas gestoras de fiagros? Não sabemos ainda, né? A gente sabe que tem gestoras como a Quineia, por exemplo, que é uma das melhores que existem nos fundos imobiliários, tem um fundo, um fiagro, né? Que, se não me engano, se chama KNCA, que está pagando super bem. Está pagando aí 15% ao ano, né? Detalhe importante, por que está pagando tanto? Porque a maioria dos CRAs são atrelados à taxa Selic. E a taxa Selic está Sim. alta. Então, não perpetue também que será sempre Assim no um futuro. ativo que vai pagar muito, né? Só que a minha visão é o seguinte, o agronegócio ele é muito importante para o país. Cerca de 25% do PIB vem do agro. Então, acho uma ferramenta interessante, mas ainda está muito no início. A gente precisa, na minha opinião, dar um pouquinho mais de tempo para ver o que vai acontecer. Agora, Ricardo, você falou de gestoras. A gente viu aí uma polêmica envolvendo o Credit Suisse. E Sim. muitos investidores de fundos imobiliários ficaram preocupados. Né? Por quê? Surgiu uma polêmica que o Credit Suisse poderia estar indo à falência, né? Uhum. E aí a gente sabe que tem grandes fundos imobiliários que são administrados pelo grupo do Credit Suisse aqui no Brasil, né? Você tem aí, se eu não me engano, o HGRE, o HGLG, enfim. O que você acha aí? Que os investidores devem ficar preocupados ou não tem nada a ver? O que você acha? Um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa Brasileira é o HGLG 11, por exemplo. Tem um excelente histórico, super rentabilidade, se a gente puxar aí 10 anos, é um dos primeiros fundos que tem no Brasil, super bem gerido, né? Então, o que a gente consegue identificar, por exemplo, sobre essas notícias do Credit Suisse, uma possível falência? É óbvio que é preocupante, né? Mas o que a gente consegue ver é que a fatia de fundos imobiliários do Brasil geridas pela Heading Grifo e a Credit Suisse é muito valiosa e é muito bem gerida. Então, possivelmente, mesmo que tenha um problema, a Credit Suisse lá na Suíça ou na Europa, não deva afetar a equipe aqui do Brasil, tá? Porque é uma fatia muito bem gerida e muito valiosa, tá? Agora, obviamente, a gente deve acompanhar, né? Para quê? Para saber se essa gestora vai ter algum problema de pessoas mesmo. Será que o Credit Suisse vai chegar num nível que ele vai ter que começar a mandar a gente embora? E aí vai mandar esses bons gestores embora que vão para a concorrência? Se isso acontecer, aí realmente a gente deve se preocupar. Agora, o cara que tem, ele vende, migra para um outro Eu acho que não. ou não? Eu acho que não tem esse risco grande para a gestão dos fundos imobiliários no Brasil. A Credit Suisse ela tem muitos recursos Para se segurar. para se segurar, e se tiver que mandar a gente embora, não vai ser aqui onde está funcionando.